o clima da decisão da Copa do Brasil 2005. Paulista e Fluminense. São imagens ao vivo do estádio Doutor Jaime Sintra, em Jundiaí. Estamos a 65 quilômetros da capital paulista, a cidade de Jundiaí, que praticamente abre o caminho do interior de São Paulo, com seus 340 mil habitantes e a apaixonada torcida do Galo do Japi. Japi porque é a serra, o nome da serra que tem aqui pertinho da cidade, que circunda a cidade de Jundiaí. Aqui começa a decisão da 17ª Copa do Brasil. Paulista e Fluminense. O Paulista em casa está invicto na competição. 5 jogos, 4 vitórias e um empate. E a decisão terminará na próxima quarta-feira em São Januário. E com uma peculiaridade, um empate. Todos os ingressos vendidos aqui e para o segundo jogo em São Januário. Aqui, pouco mais de 15 mil ingressos por medida de segurança, cabe um pouco mais. E lá em São Januário, mais dos 25 mil ingressos, todos já foram vendidos. Vamos então às escalações de Paulista e Fluminense. Jogadores do Fluminense e do Paulista perfilados. Vamos lá, acho que teremos a execução dos hinos, mas vamos à execução do hino, perdão. Vamos à escalação do Paulista. Rafael, número 1. Aí Lucas, número 2. Dema, 3. Hever, número 4. E Julinho, meia dúzia, os 4 zagueiros, os 4 da zaga. Fábio Gomes, Juliano, Christian, 3 volantes. Márcio Mossoró, homem de criação, craque do time. Léo, 9. E André Leonel, número 10. Essa é a escalação do Paulista, do técnico Wagner Mancini. Vamos confirmar a escalação do Fluminense, do técnico Abel Braga, com alguns desfalques. Mas o time vem aí, na expectativa do segundo título do ano. Kleber, o goleiro, número 1. Aí os 3 zagueiros. Igor, número 3, no lugar do Fabiano Heller. Marcão, 5, líbero. E 2, Antônio Carlos. Na ala direita, 4, Gabriel. Aí Radamés, número 7, no lugar do Diego. Fernando, número 11. Entrando no meio do campo, Juninho, número 10, e Juan, número 6, na ala esquerda. Alex, número 8, substituindo o Leandro, e Tuta, número 9, o time do Abel Braga. O Fernando está no lugar do Arouca, né? Arouca e Diego. O Diego já está negociado, mas vinham jogando como titulares no meio de campo do Fluminense. Aí o Tuta, vamos confirmar a escala, 7 gols na Copa do Brasil. A escalação do trio de arbitragem para o jogo desta noite. Wilson de Souza Mendonça, FIFA, Pernambuco, Eric Bandeira, FIFA também de Pernambuco, e o Milton Otaviano, que é o da direita ali, do Rio Grande do Norte, também da FIFA. Autoriza Wilson de Souza Mendonça. Começa a decisão da Copa do Brasil 2005. Em Jundiaí, Paulista e Fluminense. Abel prometeu o Fluminense tomando iniciativa, partindo para o jogo. Vem aí com o Juninho. Tenta fazer a jogada com o Gabriel. Alex vai para a área, Gabriel tentou um balanço de corpo ali, se deu mal, tropeçou e acabou perdendo, foi desarmado. Aí sai jogando o time do Paulista. Bola dominada com o Hever. Tem a responsabilidade de substituir o capitão Anderson, que está suspenso e desfalcando o time do Paulista. Aí o garoto Hever foi sair jogando, acabou errando o passe. Ela ficou com o Tuta. Mas espirrada de novo com o Hever. Todos os 15.155 ingressos foram vendidos em 48 horas para essa decisão aqui no Jaime Sintra. Cabe até mais gente, mas por medida de segurança, os 15.155 ingressos, o mais importante que o número, claro, que é o conforto e a segurança das pessoas. Aí a bola tocada para o Márcio Mossoró. Tem sido o grande destaque do Paulista nesse começo de ano, pretendido por inúmeros clubes, inclusive o Fluminense. Aí o Juan. Escorregou, acabou perdendo. Recuperação do Christian. Foi decisivo no jogo contra o Cruzeiro. Fez 2 gols de falta o Christian. Aí o Juan. Tentando mais atrás com o Juninho. Devolve no Juan. Juninho passa lá pela ponta esquerda. A bola é para ele. Vem Dema na cobertura. Aí chega o zagueiro Dema tocando. A bola vai saindo pela linha de fundo. Está marcado o primeiro escanteio do jogo desta noite, da decisão da Copa do Brasil. Aí você vê o Tuta, tem 7 gols na Copa do Brasil, artilheiro do Fluminense. Sempre se posiciona lá na segunda trave o Tuta. Aí o Juninho para fazer a cobrança. A preocupação dos jogadores do Paulista. Aí vem levantamento. Subiu bem o Dema para tirar. Zagueiro central, grandalhão Dema, 1,91 m. Aí o Juan tentando o chutão lá para o ataque.
O Antônio Carlos estava voltando, o impedimento foi marcado pelo assistente. O assistente 1, o Eric Bartolomeu. Aliás, o Milton Otaviano, perdão, marcou. E o juiz atendeu a marcação do Milton Otaviano. Daqui a pouquinho foi impedimento, Marcílio? Foi impedimento. Daqui a pouquinho nós teremos o início dos jogos da Libertadores da América com a participação dos brasileiros. Aí o Radamés, Tuta vai lá para a área pedindo. Tentou o cruzamento para trás. Apertou, o Alex tentou ganhar, acabou desarmado. Saiu jogando o Fábio Gomes, tentando botar o Paulista no contra-ataque. Aí já recebe o André Leonel. Responsabilidade de substituir o Finazzi, artilheiro do Paulistão, que machucado foi vetado, sequer está no banco de reservas. Mas daqui a pouquinho, 10 da noite, Santos e Atlético Paranaense jogam na Vila Belmiro. Primeiro jogo, 3-2 para o Furacão lá em Curitiba. 3-2 para o Atlético. E o outro jogo em Monterrey, no México, também às 10 da noite, Tigres e São Paulo. Primeiro jogo, o São Paulo venceu por 4-0, portanto tem uma vantagem confortável o São Paulo, na expectativa da classificação já para as semifinais aí da Libertadores da América. Aí o Fernando, irmão do Carlos Alberto do Corinthians. Se manda o Fernando, é habilidoso. Tentou o passe, acabou errando, a bola espirrada, vai sobrando com o goleiro Rafael. A Libertadores ontem conheceu o Guadalajara como seu primeiro semifinalista. Empatou em 0-0 com o Boca na Argentina. O jogo foi interrompido aos 30 do segundo tempo. Estava 0-0, mas o Guadalajara tinha vantagem como o São Paulo. De 4-0, o Boca, portanto, com invasão de campo e tudo mais, está fora deste ano e do ano que vem, porque não se classificou no campo lá no Campeonato Argentino o Boca. Aí se mandando o Paulista. André Leonel. Devolvendo mais atrás com o Juliano. Aí tentou o passe na direita, bola em profundidade para o Lucas. Voltou. Vai sobrando no Márcio Mossoró, tentou o levantamento, bola para a área. Olha o André Leonel, tentou ajeitar para o chute. Chega Fernando para fazer o corte. O André Leonel ficou procurando a bola para tentar de bico. Olha só, procura, cadê a bola? Cadê a bola? Aí tentou de bico e não acertou. Na primeira chegada do Paulista. Dominou mal o André, né? Dominou mal, escapuliu, ficou sem distância para o chute. Aí o Tuta tentando o toque para o Alex. O Alex entrou muito bem no jogo do último fim de semana, domingo, na Vila Belmiro contra o Santos. Aí se mandando o Fábio Gomes. Botando para o Márcio Mossoró, muito habilidoso o Márcio Mossoró. De pé esquerda, tentou o passe no comando, voltou para ele, o chute para o gol. O Kleber atento para fazer a defesa. Olha, Luiz Roberto, nesse começo de partida, muitos jogadores escorregando, e não é por acaso, antes da partida, bem antes da partida, a administração aqui do estádio Jaime Sintra molhou muito o gramado, muito mesmo. As duas equipes disputaram 10 jogos até aqui na Copa do Brasil. Tem um jogador do Fluminense caído agora, lá do lado esquerdo. O Fluminense segue atacando lá pela direita, a bola para o Juninho, vai saindo do lateral, favorecendo o Paulista. E nesse momento, o Christian chama a atenção, o Christian do Paulista, também o assistente, chama a atenção porque o Alex está caído e já vai ser atendido pelo médico do Fluminense. O Dr. Luiz Galo já entra em campo para atender o Alex. Nessa dividida aí ficou sentindo um problema. O jogador do Fluminense na marcação do Fábio Gomes ali bem na coxa direita. Vai sair pela maca, diga. A informação que o Eric passou agora há pouco é uma estratégia do técnico Wagner Mancini, que na realidade ele pede para que o gramado seja molhado, para que dessa forma o campo fique um pouco mais pesado e o time está acostumado a jogar aqui nessas condições. Aí a reação do Alex, como disse o Eric no começo destacou, ele viveu um drama com a contusão no joelho, 14 meses sem jogar, chegou a pensar em abandonar a carreira. O Abel, técnico do Fluminense, tem uma participação importante na volta do Alex, né? No convencimento do Alex que ele podia voltar a jogar em alto nível. Aí a chegada do Marcão, líbero do Fluminense, sempre trabalhando na cobertura dos dois zagueiros. Antônio Carlos que marca do lado esquerdo quando o Fabiano Heller, quando ele joga com o Igor, na verdade, né? E aí o passe errado, a bola vai saindo, lateral na bola desviada pelo Lucas. O lateral favorece o time do Fluminense. E não vai dar mais pro Alex não, Luiz Roberto. Viveu a ilusão de ser um herói de uma decisão por 6 minutos. Vai entrar o Rodrigo Tchuí com a camisa 18. Também é atacante, problema muscular com o Alex. Ele foi tocado na coxa, mas ele levou a mão um pouco mais em cima mesmo, né? A gente viu na repetição da imagem, ou seja, era um sintoma de um problema muscular com o garoto Alex. Vai entrar o Rodrigo Tchuí. Até a opção pelo Alex foi, no entendimento do Abel, que o Tchuí tem tido um aproveitamento mais adequado, mais intenso, né, em nível de performance, quando entra no segundo tempo, no transcorrer dos jogos. Domingo o Tchuí começou jogando e não conseguiu ter o mesmo rendimento, por exemplo, como no segundo tempo contra o Ceará.
Aí o André Leonel vai chegando, Marcão, lateral favorecendo o time do Fluminense. Segundo o médico do Fluminense, Dr. Vitor Favila, o Alex esticou muito a perna e por isso sofreu essa lesão muscular aqui. É verdade, tô conferindo aqui o Dr. Vitor Favila. A distância assim, o cabelinho branco dos dois, né? O Dr. Luiz deu uma mudada no visual, então deu para confundir, os dois fazem parte do departamento médico do Fluminense. Aí bola em profundidade para o Mossoró. Chega o Marcão na marcação. Aí o Mossoró tem apenas 21 anos. É o Márcio Mossoró. Mossoró porque ele é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Carrega o nome da cidade, faz uma homenagem constante à sua cidade. O Márcio Mossoró tem apenas 21 anos, agora pretendido também pelo futebol português. Aí você vê o Igor orientando a defesa do Fluminense. Olha lá o Lucas na cobrança do lateral. Ela vai passando, sobrou na área. O Léo tentou o domínio, girou, bateu cruzado. Antônio Carlos levou sorte, a bola bateu no corpo dele e ficou dentro do campo. Aí o Tuta, marcado pelo Demer, a marcação implacável. Tuta mais atrás no Juninho. Bola rolando para Tigres e São Paulo e também para Santos e Atlético Paranaense. A Libertadores deste ano tem o mesmo regulamento da Copa do Brasil nos critérios de desempate, ou seja, o gol feito fora de casa também é um dos critérios para desempate. Portanto, no caso do Santos, como fez 2 gols na Arena, perdeu por 3-2, se vencer o Atlético por 1-0 se classifica. Esse regulamento vale também para Paulista e Fluminense, que estão iniciando esta decisão. Só em 2 oportunidades a decisão da Copa do Brasil foi decidida com o gol do visitante. Márcio Mossoró vai para cima da marcação. Uma das características dele, sair da esquerda, fez o levantamento, André Leonel de cabeça na trave! É forte essa característica do Márcio Mossoró. A jogada pela esquerda, traz para a diagonal, o cruza ou bate no gol. Mesmo sabendo, às vezes não dá para marcar, e foi o que aconteceu agora. Na primeira grande chance da decisão da Copa do Brasil. Aí a habilidade do Márcio Mossoró e o cruzamento na cabeça do André Leonel. E o Kleber já estava batido. O Abel não gostou do posicionamento da defesa, né? Nem deu para o Kleber ir, né? A jogada foi tão rápida, a partir do Mossoró até a chegada do Leonel. Olha o Fluminense aí. Bola em profundidade, vai chegando lá o Hever. Voltou no Juninho. De cabeça para o Tuta. Passou o Tio na esquerda, Tuta levou, bateu pro gol, a bola vai para fora. Mas com 9 minutos, jogo lá e cai, como disse o Abel, gol fora de casa. Como é critério de desempate, Noronha? Não vale muito a pena para quem está de visitante na Copa do Brasil ficar só esperando. Tem que jogar, né, Noronha? Tem que ir pro jogo. Até porque se você não jogar, não for para o jogo, você convida o adversário a vir para o seu campo, né? E aí a pressão durante muito tempo. A gente nunca sabe quanto tempo um time, um elenco aguenta com a pressão de 90 minutos. E a falta agora sobre o Julinho lá na ponta esquerda, só lateral marcou o Wilson Mendonça. Veja como foi o Julinho e a chegada do Igor foi na bola mesmo. Mandou bem o Wilson Mendonça, né? Tá tranquilo no jogo até agora. Nenhuma falta, 10 minutos, né? Algumas jogadas mais duras, mas todas dentro da lei do jogo. Mas eu falava, apenas em 2 ocasiões o gol fora de casa decidiu a Copa do Brasil. Isso nas finais, em outras etapas da Copa do Brasil toda hora acontece, evidentemente, né? Em 1985, o Corinthians campeão. Não, estou fazendo confusão. Em 97, 95, o Corinthians ganhou os 2 jogos. O Flamengo com o Grêmio empatou 0-0 em Porto Alegre, empatou 2-2 no Maracanã. E o próprio Fluminense em 92, que venceu o Internacional por 2-1 no Rio e perdeu por 1-0 em Porto Alegre. Aí sim o gol fora de casa foi usado como o critério decisivo para o título da Copa do Brasil. Aí pela esquerda se mandando o Julinho. Cruzamento por corte do Radamés. Arouca desfalque o Fluminense, está com a seleção sub-20. O Diego também, mas o Diego já está negociado. Mas se não tivesse na seleção, estaria defendendo o Fluminense ainda nessas finais. Aí... Esse é o grande problema do Campeonato Brasileiro, saber quais serão os desfalques dos times principais, fora da saída do Robinho, do Santos, enfim, o Fluminense já perdeu do Diego. A gente fica esperando para saber o que vai ficar, quem vai ficar no Brasil para disputar a fase final do Campeonato Brasileiro. Antônio Carlos levantando para o Rodrigo Tiuí. Aí o Tiuí entrou há pouco no lugar do Alex, vai para o fundo, tenta o cruzamento, acabou errando. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, viva o que é bom!
E nesta segunda estreia a nova novela das 6, Alma Gêmea. De novo a cabeçada do André Leonel na trave. A melhor oportunidade do jogo até aqui. Aí a chegada do Juninho. Aparou de cabeça para o Juan. Aí de lateral para lateral buscando o Gabriel. Chega lá do lado direito. Vem Juninho na marcação. Aí o Gabriel, tem sido ótima a temporada dele. Faz o cruzamento para o Juninho. Chega para fazer o corte o Hever. A bola sobra com o Igor. O desvio foi do André Leonel. No entendimento do Wilson Mendonça e, portanto, lateral Fluminense. Aí o Wilson de Souza Mendonça apontando o ataque do Fluminense. Fernando mais atrás agora tocando para o Marcão. Ajeitando da direita com o Igor. Mais uma vez lá atrás para o Marcão. Aí o líbero do Fluminense. Marcado pelo Márcio Mossoró. Veja o time do Paulista tentando marcar a saída de bola do Fluminense. Foi marcada a falta sobre o Gabriel. Lá na ponta direita. Passamos de 13 minutos de bola rolando. Neste primeiro tempo está começando a decisão da Copa do Brasil. Aí o Márcio Mossoró tentou se antecipar lá o Antônio Carlos. A bola fica com o Radamés. Tuta. De cabeça, botou em profundidade. Está marcado o impedimento do Juninho. E o Mendonça deixou o jogo seguir. E aí se deu mal porque o Fluminense ficou com a bola. Hoje nós acompanhamos na Globo jogo de abertura da Copa das Confederações. Depois do ataque do Fluminense eu completo esta informação. Aí bola com o Juan. Bola foi desviada, escanteio favorecendo o time do Fluminense. É o segundo escanteio do jogo, o segundo para o Fluminense. Aí você vê o atacante Léo. O Léo teve uma passagem pelo Botafogo. Começou no Guarani. Tem apenas 21 anos. Você vê a preocupação do goleiro Rafael. Vai lá o Juninho para fazer a cobrança do escanteio. Antônio Carlos vai lá para a área. O Igor também vai. Tuta, o grandalhão. Aí o Rodrigo Tiuí. Vem o levantamento. Ali o Tiuí saiu bem, o Rafael. Ela fica com o Juan. De cabeça. Vai o Marcão. Tentou ajeitar também de cabeça. Quem tirou foi o Dema. Aí a bola fica com o Fernando. Gabriel tenta inverter o jogo. Joga de presente para o Léo. Mas esperto, o Juninho volta e recompõe o time do Fluminense. Mas o passe na esquerda para o Rodrigo Tiuí. Vem Dema na marcação. Tiuí botou na frente, foi para a área. O Tiuí Dema acompanhou e ficou com a bola. Mas a Alemanha estreou vencendo a Austrália por 4-3. Na Copa das Confederações, a orientação. Olha o Fluminense apertando aí. O Tiuí estava adiantado, mas não participou da jogada. O Tuta não foi e acabou cometendo a falta. Na Copa das Confederações, por exemplo, Marcelo, o impedimento só deve ser marcado se o jogador que está em posição de impedimento tocar na bola. Isso está valendo para a Copa das Confederações ou de um modo geral, Marcília? Está sendo usado como teste as modificações que vão ser aplicadas a partir de 1º de julho. O carrinho pelo lado e pela frente. Se o árbitro entender que coloca em risco a integridade física do adversário, tem que colocar para a rua. Olha o Léo dominando. Vai para a jogada individual, acabou sendo desarmado pelo Antônio Carlos. Portanto, então, hoje ainda não está em prática. Não, só na Copa das Confederações. E a partir de 1º de julho, em todas as competições do mundo inteiro. Aí esse pacote de mudanças entra em prática em todas as competições do mundo inteiro. Por exemplo, o jogador inteiro. Que ao final do jogo, antes que o árbitro saia do campo, se ele ofende o árbitro, hoje só vai na súmula. A partir de 1º de julho, o árbitro mostra o cartão vermelho, ele é expulso e cumpre suspensão automática, mesmo com a partida já encerrada. Aí o Márcio Mossoró, presente para o Juan. Mais um escorregão ali do Juan. Tentou passe em profundidade para o Juninho. Tuta e Tiuí se mandam lá para a grande área. Aí vem o Juninho, Dema na marcação. Juninho rolou mais atrás no Juan. Devolveu para o Juninho na esquerda, dominou, cruzamento. Chegou bem o Hever tirando. Acompanhou em cima o Rodrigo Tiuí. Aí o Wagner Mancini, o técnico do Paulista. Encerrou a carreira jogando aqui pelo Paulista. Levantamento lá para o Tiuí. Ele domina, tentou levar para o pé esquerdo. Tuta pedindo, foi para o fundo. Fluminense apertando o Paulista. O Paulista já teve uma grande chance. O André Leonel mandou na trave. Juninho mais atrás no Juan. Aí adianta para o Tiuí. Veja a marcação do Dema implacável. Tiuí tentou levar para o meio. Ela bateu no corpo dele, vai sobrando com o goleiro Rafael. Na Copa das Confederações, além da Alemanha ter vencido a Austrália por 4-3, nesse grupo a Argentina ganhou da Tunísia
por 2-1, com gols do Riquelme e do Saviola. Amanhã estreia do Brasil ao vivo na Globo, 15 para as 4 da tarde, Brasil e Grécia. É o campeão mundial contra o campeão europeu amanhã. Na Copa das Confederações, ao vivo, direto de Leipzig, com o Galvão Bueno, com o Casagrande, com o Arnaldo César Coelho, com o time da Globo. Aí o Léo marcado pelo Antônio Carlos, o lateral, favorecendo o time do Paulista. Jogos da Libertadores, 0-0. Tanto o Santos e Atlético como o Tigres do México e São Paulo. Aí o arremesso do Lucas, lá para a área buscando o Léo. Ele domina, gira, bate pro gol, defende Kleber. Kleber ficou bravo com o Marcão ali, hein? Deixou virar e deixou chutar. O chute foi do Léo, que você viu no detalhe, mas um garoto, tem apenas 21 anos o Léo. Por isso mesmo foi muito rápido e não deu tempo do Marcão bloquear. Mas o Fluminense, apesar do domínio do Paulista, sai bem pelas laterais do campo. Tanto o Gabriel quanto o Juan estão chegando bem nas laterais do campo. Agora é evidente que o Paulista, jogando em casa, assume a iniciativa, parte para cima e obriga o Fluminense a ficar quase todo dentro do seu campo defensivo, como agora lá. O time inteiro do Fluminense dentro do seu campo defensivo. Julinho tenta a jogada pela esquerda, marcado, Gabriel fica com a bola, mas o Wilson Mendonça para o jogo e marca a falta. O Radamés abre os braços, o Julinho ficou no chão. O Gabriel falou ali. Mas a falta aconteceu, não há por que reclamar. E o Gabriel falou pro Radamés na leitura labial, calma, pô, né? Como que diz, não faz a falta nessa hora, né? Sexta falta no jogo, 4 cometidas pelo Fluminense e 2 pelo Paulista. Aí vem cobrança de falta. Bola fechada, Kleber acompanha, a bola vai pela linha de fundo. Os internautas que participam das nossas transmissões e navegam pela grande rede, você que está ligado na Globo Internacional em mais de 55 países. Marcília, é permitido molhar o campo antes da partida? É a pergunta que vem. Oneide de Monte... É Marlo mesmo, se a pronúncia é correta? Monte Marlo? Monte Marlo, Santa Catarina. Olha, muito bem, Oneide está perguntando para o Marcília. Mas o sujeito pode dizer, não, é que caiu uma chuvinha 4h30 da tarde. Não tem como controlar. Essa aqui é a verdade, depois eu continuo. Se mandando o time do Paulista, Leonel ajeitou, tentou bater pro gol. A bola acabou tocando no Antônio Carlos. Aí voltou pela direita. Recebe o Christian, faz o levantamento. Bola volta com o Julinho. Aí vem o lateral esquerdo caindo lá pelo ataque, tocando pro Lucas. Lucas faz o levantamento, vai Marcão para fazer o corte. Levantamento pro Lucas de novo. Chega dominando ali pela direita. Passa o Christian pedindo na ponta direita. Ele tentou o drible em cima do Juan, se deu mal o Lucas. E agora o Antônio Carlos cortou mal. Chutou contra o corpo do Lucas. Quase que essa bola fica com o Léo. Não fosse a participação do Marcão, teria o Paulista uma chance. Vê que o Marcão está gritando com o time, tentando, meio que como quem diz, acorda, rapaziada. Lateral para o Paulista. Aí lá o Lucas arremessando, Antônio Carlos sobe, tira de cabeça. Bola vai sobrar com o Fábio. Tentou o chute, o Fábio, a bola sobrou na esquerda. Jogadores do Paulista queriam um toque, André Leonel bateu pro gol, Kleber! Chute foi do Juliano. Kleber faz grande defesa, os jogadores do Fluminense reclamaram de um toque ali, ó. Na hora do domínio do Juliano. A bola teria resvalado no braço dele. É quente o jogo, começa quente a decisão da Copa do Brasil. Completando, Marcília. Para os nossos amigos internautas, a resposta sobre molhar o campo, se é permitido ou não. É a pergunta do... Olha ali, Marcílio, o toque, olha que eu me referi há pouco, olha lá. Ah, mas a bola é muito em cima, ele tenta até tirar o braço fora. O lance, não houve a intenção de botar a mão na bola, foi bola na mão. Leva vantagem? Isso é irrelevante. Complementando o que o Neide perguntou, o árbitro tem que ver se o campo está em condições dentro das especificações da regra do jogo e do regulamento da competição. Se está seco ou molhado, é secundário. Vai saindo lá o Kleber para fazer a defesa. Olha, Luiz, e além do gramado, uma das estratégicas do técnico Wagner Mancini para dar uma certa confiança ao time na final foi pedir para que a rainha do basquete, Hortência, fizesse uma palestra ao grupo que é bem jovem e pela primeira vez disputa aí uma final de Copa do Brasil. Deixou a rapaziada sem fala quando disse que arremessava certos 1000 lances livres por dia. Certos, se errasse tinha que fazer 1000 por dia. A Hortência, nossa eterna rainha do basquete. Tem bolinha aí, hein? Bolinha hoje é dia de prender respiração, né? É tudo jogo decisivo. Aloísio faz 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o Santos.
De qualquer forma, o Santos continua lutando por uma vitória simples por 2-1 para se classificar. O Atlético joga agora, já, claro, pode empatar, mas joga com uma vantagem ampliada. Venceu por 3-2, vai fazendo 1-0 dentro da Vila, o Furacão do Antônio Lopes. Voltando à Hortência, Einstein dizia que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Globo, a gente se vê por aqui. Previdência Itaú, uma escolha muda todo o seu futuro. Amanhã, depois de América, tem as confusões do doce e animado lar da grande família. Aí o Juan se mandando, levando o time do Fluminense. O mês que começou tentando apertar o Paulista foi se recompondo. Já teve duas grandes oportunidades, essa agora recentemente com o chute do Juliano, a grande defesa do Kleber, uma bola na trave do André Leonel. Mais uma noite agradável aqui em Jundiaí, 22 graus a temperatura. Veja o levantamento, o toque do Tuta para trás, vai chegando no Marcão. Marcão foi para a dividida, Juninho também. O Juninho tentou o toque, a bola foi desviada e foi pela linha de fundo em escanteio. E o Fluminense, com 23 minutos de jogo, deu um chute a gol apenas. Enquanto que o Paulista deu 5. Jogadores do Paulista todos gritando, você viu de passagem, não? O Juliano gritando com os companheiros. Aí o Juninho na cobrança, levantamento. E o Dema é grandalhão e ele sobe mesmo. Subiu e tirou de cabeça. A bola vai ficando com o Juan. Aí o Radamés tentou o levantamento. Bola em profundidade, está marcado o impedimento. O Tuta fez de conta que não queria nada. Quer dizer, não queria mesmo com o lance. Mas o Milton Taviano marcou o impedimento do Antônio Carlos. E tava, né, Marcília? Ele, mais quantos quisesse, né? Os 4, 5 jogadores em posição irregular. Olha, o Noronha falava das finalizações. Olha esse número de posse de bola na partida até aqui. 64% do tempo para o Paulista, 36% para o Fluminense. No tempo de jogo, quase 8 minutos de posse de bola para o Paulista, 4 minutos e 40 de posse de bola para o Fluminense. De passagem você viu o Abel Braga. E aí o Léo, levando o time do Paulista, tocou na esquerda, Márcio Mossoró domina, tentou o chute, a bola foi desviada. Não, foi direto mesmo o chute. Márcio Mossoró se desculpa. Talvez tivesse tentado o cruzamento. E ele acabou lascando, né? Olha só, Marcão chegou na marcação. E o Paulista segue apertando. Olha o Lucas, levantamento, vai o Igor. Aperta o Márcio Mossoró, ele cortou a bola, sobrou com o Juliano. Juliano domina, foi no fundo, faz o cruzamento. Radamés tira a pressão do Paulista. Aí a bola volta no Christian. Levantamento para o corte do Antônio Carlos. O Fluminense vai ficando acuado, o Paulista vai tomando gosto pela pressão. Aí o Wagner Mancini. O último jogo entre... O último e único jogo entre Paulista e Fluminense foi aqui mesmo no Jaime Sintra, torneio Rio São Paulo de 2002. O Paulista venceu por 3-0 e o Wagner Mancini, o técnico do Paulista que acaba de tomar essa dura do juiz do jogo, fez um dos gols. Aí o levantamento do Christian, lá para o Juliano. Gabriel acompanha, o Juliano não alcança. E o lateral favorecendo o time do Fluminense. E a estratégia do técnico Abel foi tirar o time do Rio de Janeiro. Desde quinta-feira o Fluminense está aqui no estado de São Paulo, ficou em Santos treinando para o jogo contra o Santos, depois foi para Campinas treinar para essa partida aqui contra o Paulista, tudo para tirar os jogadores da euforia da torcida no Rio de Janeiro. Ele quer concentração total. Aqui em Campinas também teve a presença do Evandro Mota, que trabalha com Parreira na seleção, fazendo palestras motivacionais. Ele esteve aqui também trabalhando com os jogadores do Fluminense. Eric Faria trazendo as informações do Fluminense, Ivan Moré acompanhando os lances do Paulista nesta decisão da Copa do Brasil. Aí o Tio com velocidade lá pela direita e houve a falta marcada pelo Wilson de Souza Mendonça. Mas não foi nesse lance não, porque nesse não foi no lance anterior que ele está marcando, que o jogador puxou. E por isso não está valendo a cobrança daquela posição. É um pouco mais atrás, né? Foi na puxada, não foi na dividida do Tiuí. Quer dizer, aí ele está certo, aí não é preciosismo, porque senão o atleta estaria cobrando uma falta na posição errada, o que leva, inclusive, a interpretação equivocada das pessoas que estão acompanhando, estão no estádio, etc, né, Marcelo? E que viram que sobre o Tiuí não houve infração, foi no lance anterior. O Fluminense que jogou 10 vezes, foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas na Copa do Brasil. O Fluminense que enfrentou equipes da Série B e da Série C.
Bola em profundidade, vai saindo tranquilo lá para fazer a defesa o Rafael. E essa é uma coincidência, porque o Paulista só enfrentou equipes da Série A. O Paulista em 10 partidas, venceu 4, os 4 aqui em Jundiaí, 3 empates, um deles aqui contra o Botafogo, matou 1-1. E houve 3 derrotas do Paulista na sua campanha da Copa do Brasil. Como curiosidade, o Paulista eliminou Juventude, Botafogo, Internacional de Porto Alegre, Figueirense e Cruzeiro, todos da Série A. O Fluminense passou pelo Campinense, Esportivo de Bento Gonçalves, Grêmio, 13 de Campina Grande e o Ceará. Luiz, e o Paulista vive uma situação bem diferente no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha o Juninho tentando no comando lá pro Tuta. Bola vai espirrada, ficando ali a dividida com o Lucas. De novo o Juan. Aí o Lucas recupera a posse de bola para o Paulista. Márcio Mossoró. Já o Ivan Moré completa a informação sobre o Paulista na Série B. Bola tocada com o Christian. Faz o levantamento lá para o André Leonel. Ele sobe, toca de cabeça para trás. Kleber foi para fazer a defesa. Campanha é muito boa, não 5 empates, né, Ivan Moré? Diferentemente da Copa do Brasil, a equipe está na lanterna com apenas 8 pontos e uma vitória em 8 jogos. Enfrenta sexta-feira aqui no Jaime Sintra o Avaí. Pela 9ª rodada da Série B. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, agora vendida em mais de 20 países. E nesta segunda estreia a nova novela das 6, Alma Gêmea. Amanhã, 3h45 da tarde, Copa das Confederações, a estreia da nossa seleção. Brasil e Grécia. Domingo, Brasil e México. Um fim de semana, as emoções do esporte na tela da Globo, sábado e domingo. Liga Mundial de Vôlei com Brasil e Portugal, sábado e domingo, 10 da manhã. No sábado tem o treino que define o grid do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Domingo, 3 da tarde, a corrida. Futebol do Campeonato Brasileiro, sábado essa semana, hein? 4 da tarde, por causa do jogo da seleção. Domingo, 15 para as 4. E ainda o Troféu Brasil de Atletismo ao vivo na Globo. Se mandando o time do Paulista. Bola em profundidade para o Márcio Mossoró. Aí ele vem na velocidade rápido, Márcio Mossoró. Vai para cima da marcação do Radamés. Balança o corpo. Ajeitou atrás para o Christian, passe errado. Chegou bem o Juninho. Vai tentar organizar o contra-ataque do Fluminense. Juninho faz o levantamento para o Tiuí, que bolão! Tiuí domina pela direita. Tuta vai para a boca do gol. Aí o Tiuí, Tuta se desmarca. Tiuí leva para o pé esquerdo, tentou um chute desarmado pelo Hever. E o Abel não gostou nada. Porque deu tempo o Fluminense da defesa do Paulista se recompor. Recompor e bloquear o chute do Tiuí. Em relação à Série B, é importante dizer o seguinte, né? O Paulista tem 8 pontos, 5 empates, 2 derrotas, só uma vitória. Mas em compensação, ele tem 8 pontos e o oitavo colocado, né, que é o último que se classifica para a fase final, a semifinal, tem 12 pontos. Ali é muito disputada a Série B. Aí o Wagner Mancini, técnico da nova geração, tem só 38 anos o Wagner Mancini, paulista de Ribeirão Preto. Jundiaí, que está a 65 quilômetros da capital paulista, em 340 mil habitantes. Gabriel pediu no meio, Tuta tocou lá na ponta direita. Vai chegando tranquilo o Julinho, sai jogando para o time do Paulista. E essa final tem um significado muito especial para o Abel Braga, que ano passado também chegou à decisão da Copa do Brasil com o Flamengo, deu para o Santo André. Ele quer muito esse título, porque segundo ele durante a carreira foi muito classificado como um técnico motivador só, e ele acha que já mudou esse rótulo. Ele hoje é um estrategista e ele quer esse título para comprovar essa nova fase dele. Aí o Radamés, Kleber saiu da área para proteger e deixar a bola sair pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, vale mais, namore mais por muito menos. Olha, essa reação do Abel que você acabou de ver foi a reação que ele teve na hora da jogada que o Tiuí deu aquela solução que nós vimos. Nem cruzou para o Tuta e nem conseguiu bater para o gol. Aí o Léo tentou o toque de calcanhar mais à frente, buscando o Christian. Aí ele se manda pela direita. Passou o Lucas pedindo, ele tentou para o meio, sobrou no Márcio Mossoró, bate bem de fora da área, não pode dar espaço, ele bateu para o gol, a bola vai para fora. Aí o Márcio Mossoró, uma das peças mais importantes desta Copa do Brasil.
futebol brasileiro, por esse lado, é tão legal, né? As competições começam e dali a pouco a gente tem as revelações, os jogadores que desequilibram, e é o caso aí do Márcio Mossoró. Contra o Botafogo e contra o Cruzeiro, ele fez gols em situações parecidas com essa. Na verdade, um pouco mais em velocidade, driblando adversários, mas chutando de fora da área. Aí o Juan tentou botar a frente para o Tuta. Marcação é do Dema. Tuta tenta a jogada de lado de campo. Não é muito a dele não, mas não teve jeito, né? Foi a opção que ele teve, foi a possibilidade que ele teve. Aí tocou errado. Aí o Juninho na recuperação. Tem o Juan do lado esquerdo. Se manda o Juninho. Trabalha com o Fernando. Perdeu o Fernando. Fábio Gomes está jogando para o time do Paulista. Antecipação do Igor. Passe errado. Lateral é do Paulista lá pela esquerda. Aí o Julinho na cobrança. Christian tocou no Léo, ajeitou, bateu, jogou para fora. Bateu muito mal, olha lá, pega mal na bola, a bola quica e ele pega mal na bola. Agora, o Paulista não dá tempo ao jogador do Fluminense de pensar na jogada ou de ajeitar a bola. Quem não domina muito bem, não é rápido, no caso dos jogadores do Fluminense, perde a bola e o Paulista sai no contra-ataque sempre perigoso. Aí o mando de campo não tem sido decisivo e preponderante nas finais de Copa do Brasil, não. Finalizações, 8 do Paulista e apenas uma do Fluminense. Bola para o Gabriel lá em profundidade. Se esforça para chegar o Gabriel, mas se enrola com a bola. Mas eu dizia, Noronha, em 16 finais, 8 vezes o visitante foi campeão e 8 vezes o mandante do último jogo ficou com o título. E aí o Gabriel que ficou, claro, lamentando o equívoco que fez ali. Dominou mal a bola. Tentou puxar, bateu na canela dele e saiu. Passamos de 34 minutos, amanhã 15h45, 3h45 da tarde. A estreia do Brasil na Copa das Confederações, direto da Alemanha. Brasil e Grécia, começando para a nossa seleção a Copa das Confederações. Vai lá o Christian. Aí o Julinho. Se mandando com o Juliano, devolveu no Julinho. Lá pela ponta esquerda, Fábio trabalha, tenta fazer a jogada, acaba saindo com bola e tudo pela linha de lado. E o lateral favorece, portanto, o time do Fluminense. Luiz, você dizia agora há pouco sobre o mando de jogo. O Paulista está invicto jogando em casa pela Copa do Brasil. Em 5 partidas foram 4 vitórias e 1 empate. E a equipe balançou a rede em todas as vezes. E aí a falta sobre o Tchui, marcada pelo Wilson Mendonça. Falta cometida pelo Hever. Já na primeira dividida com o Tuta, o Tuta ficou pedindo, reclamando de falta. Aí o Juninho tocando para o Tuta, recebe o artilheiro do Fluminense, tentou na esquerda para o Juan, passou mal o Tuta. Mais um erro de passe do Fluminense. Bola em profundidade para o Márcio Mossoró. André Leonel vai para a área, ele faz o cruzamento. Leonel não alcança. Juliano vem mais atrás. Igor acompanha. Vai tentar proteger, mas acabou rechaçando mal. Jogou de presente para o Juliano. Faz o levantamento para o Léo. Radamés chega limpando a área do Fluminense. Segue o Paulista apertando. Lucas. Márcio Mossoró, ele e o Radamés. Falta do Radamés sobre o Márcio Mossoró. Mais uma. Falta, né, Marcílio? Eu fico impressionado como é que ele reclama de achar que o que ele fez não é falta. Só porque o rapaz é Mossoró, ele achou que podia montar? Torcida do Paulista agora soltando o grito de galo. É o galo do Japi. Vai para fazer a cobrança o Juliano. André Leonel na área, vem levantamento direto, Kleber! 2 passos para frente, quase foi surpreendido, aí um para trás, né? Um passo para trás, tem que voltar lá para tocar pela linha de fundo. Goleiro que tenta adivinhar, dança. Não tem que adivinhar. Espera o lance desenrolar. Em cobrança de escanteio do Juliano, Kleber firme para fazer a defesa. Nesta segunda estreia, a nova novela das 6, Alma Gêmea.
Próxima quarta, decisão da Copa do Brasil em São Januário. Todos os ingressos já foram vendidos. Uns 25 mil ingressos já foram vendidos para o jogo da próxima quarta. Na Libertadores, o Atlético Paranaense vai ganhando do Santos dentro da Vila Belmiro por 1-0. Ou seja, está 4-2 na soma dos dois jogos deste confronto das quartas de final da Libertadores. E São Paulo e Tigres empatam em 0-0 em Monterrey, no México. Monterrey não há altitude em Monterrey, não, como na cidade do México. São Paulo venceu o primeiro por 4-0. Bola para o Juan, muito forte, é só lateral para o Paulista. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Aí o Juan tentou o levantamento para a saída do Rafael. E nós vimos há pouco o Abel mais uma vez indignado com o erro de passe do time, né? 22 passes errados do Paulista, 20 do Fluminense, mas o Paulista tem 60% de posse de bola contra 40% do Fluminense. Olha o Márcio Mossoró, ganhou do Radamés. Passou o Léo, tentou o chute de esquerda para a defesa do Kleber. Olha, Luiz, eu ainda não vi o Abel esboçar uma reação de satisfação aqui embaixo nesse primeiro tempo. Tá jogando o Fernando. Trabalhando com o Gabriel. Aí devolução para o Fernando. O Juninho se manda pela ponta direita. Aí o Fernando tentou mais um drible. Poderia ter buscado o passe, né, de primeira. André Leonel vai para a boca do gol. Juliano faz o cruzamento. O Marcão desceu para trás. Kleber foi para fazer a defesa. E foi consciente, porque o Marcão, numa dessa, não dá para calcular o recuo, né? Nós tivemos ainda há pouco o 10º chute do Paulista contra apenas um do Fluminense, com quase 40 minutos de jogo. Olha o Tiuí tocando na direita. Juninho se manda, devolve no Tiuí, ajeitou para o pé esquerdo. O Tiuí bateu pro gol em cima do Dema. Bola voltou no Fernando. Acabou dominando mal o Fernando. O Mossoró se manda, tenta levar o Paulista. André Leonel pelo comando, Léo pela ponta direita. Marcou um pouquinho mais para o meio ali o Léo. Ele tocou no Christian. O Christian também chuta forte de fora da área. Ele pode tentar, pode experimentar. Foi o que ele fez, mas a bola acabou batendo no Radamés. Aí Juninho no Gabriel. Devolve no Gabriel pelo meio. Tenta trabalhar no Rodrigo Tiuí. Queria falta. O juiz entendeu que o Christian foi limpo. Tocou no Mossoró. Tá caído o Christian. Wilson Mendonça viu. Vai punir o Fernando com cartão amarelo pela falta. Bom, Marcílio. 2 pontos importantes. Claro, essa falta e o cartão. E aquele lance, achou que foi o recuo, foi sem intenção mesmo do Marcão? Não, foi sem intenção. Ele coloca a perna para interceptar a passagem da bola. E aí a bola vai ao encontro do goleiro, que pega sem problema algum. E o cartão aí foi justo? E o cartão foi justo. Ele tentou dar a lei da vantagem, que não ficou caracterizado. Então ele para o jogo, marca a falta e apresenta o cartão, porque a falta realmente foi de cartão. A falta favorecendo o time do Paulista. Aí o Christian para fazer a cobrança. Ele bate muito forte contra o Cruzeiro no Mineirão. Paulista perdeu para o 3-2, mas o Christian fez 2 gols de falta. Vai lá o Christian e tentou. Os bastidores da Operação Cevada, da Receita e da Polícia Federal, que prendeu 72 pessoas ligadas à cervejaria Skin Cariol, acusada de manter um grande esquema de sonegação de impostos. A reação à decisão do Banco Central de não aumentar os juros depois de 9 meses seguidos de alta. Você vai ver no Jornal da Globo, que começa logo depois do futebol. Olha o Tiuí, tocou no Juninho, deixou passar, o Tiuí bateu fraquinho para a defesa do Rafael. Mas o Wilson Mendonça marcou impedimento nesse lance. O Juninho e o Tiuí estavam na jogada. O Juninho não chegou a tocar na bola, não. Mas o Wilson Mendonça marcou impedimento, Marcília. Ele interpretou que o jogador participa, né? Que o jogador interfere, até porque nós não estamos em 1º de julho nem na Copa das Confederações. Ou seja, prevalece a lei antiga, ou atual, né? Antiga, né? Quero ver quando o jogador que está impedido correr na direção do lance e o zagueiro que está marcando o que não está impedido for, e o que está impedido não bota o pé na bola, o que o juiz vai fazer? E a falta, hein? Agora numa posição ainda melhor para o Christian. E vai pintar cartão para o Gabriel. Aí o cartão amarelo para o Gabriel. O Paulista vai chegando, o Márcio Mossoró fica ali para ser atendido. É a habilidade do Márcio Mossoró, não é fácil para não. E o lance era para cartão mesmo, né, Marcília? Sem dúvida alguma. Ele foi na perna do jogador do Paulista para parar a jogada e o cartão foi bem aplicado. Dá para notar que o time do Fluminense
começa a se desesperar um pouco, cometendo faltas seguidas, tentando parar as jogadas. O Fluminense não está conseguindo sair do sufoco. Olha, Luiz, e problema para o Abel, para a decisão, é o terceiro cartão amarelo do Gabriel, ele está fora do segundo jogo no Rio de Janeiro. A falta do Gabriel em cima do Mossoró. Mossoró continua caído lá, sendo atendido pelo médico, pelo massagista do Paulista. Tá aí o Gabriel. Pois é, Gabriel. Cartão amarelo que lhe custa a participação na grande decisão da próxima quarta-feira, quando vamos conhecer o primeiro representante do Brasil na Libertadores em 2006 e o campeão da Copa do Brasil. Márcio Mossoró vai saindo aí pela maca. 2 faltas recebidas das 8 cometidas pelo Fluminense, o Márcio Mossoró. Juliano e Christian posicionados. Eu repito a informação, né? O Christian é o artilheiro do Paulista com 4 gols. Sendo 2 deles de falta no último jogo, os gols que classificaram o Paulista contra o Cruzeiro. 29 metros e 60 a distância. Juliano e Christian. Christian autorizado, bateu de pé direito, a bola tocou na barreira e vai saindo em lateral, favorecendo o Paulista. Márcio Mossoró está voltando. Já recebe. Aí tentou botar no comando para o Léo. Quem chega é o Igor. Dominou bonito o Juninho. Bola difícil. Aliás, o Rodrigo Tiuí na jogada lá na ponta direita. Dominou com muita habilidade. Lateral para o Gabriel fazer a cobrança. Agora sim arremessando no Juninho. Mais o levantamento para o Tiuí. 3 jogadores do Paulista ali na marcação. Aí o Dema vai também. O Julinho. E o lateral favorecendo o time do Fluminense pela direita. 44 minutos, já o show do intervalo. Lances da Libertadores. E as atrações do show do intervalo. Tiuí tentou pro Tuta. Chegou bem o Hever. O Fernando na dividida ficou caído sentindo, hein? Teremos aí 1 minuto, hein? 1 minuto de acréscimo. Vamos a 46, portanto. É a bola tocada pelo Radamés. Para que seja atendido o Fernando. Veja ele caído aí. Mas a dividida foi muito forte. Foi a impressão daqui que o Hever entrou por cima da bola, hein? Pega o tornozelo do jogador do Fluminense. Pelo menos a falta, né, Marcelo? Olha ali, olha ali. Olha lá, pelo menos a falta. Não marcou nem falta. Não, tinha que ser falta com cartão. Com cartão, né? Deu para ver daqui na hora. E não permitiu a entrada do médico do Fluminense para o atendimento. É um equívoco aí do Wilson Souza Mendonça. Há 45 minutos, estava indo tão bem, né? Agora que ele permitiu o médico Wilson Souza Mendonça, ele quer marca, na verdade, viu, Noronha? Ah, para parasse o jogo. Parasse o jogo para a entrada da marca. Não é mandar prosseguir o jogo. Pois é, e na dúvida, né, Marcelo? É só parar o cronômetro. Se o jogador estiver ganhando tempo, não vai ganhar tempo nenhum, né? Cabe ao árbitro a primeira avaliação, pelo menos superficial. E na medida que ele viu que o jogador ficou caído e que não havia nenhuma jogada de perigo perto das áreas, o jogo se desenrolava no meio do campo, o bom senso manda para que aparelhe o jogo, deixa entrar a máquina e depois reinicia o jogo com o bola no chão, não há problema algum. Estamos revendo aí o pisão do Hever no Fernando, entrou solando, jogada forte e maldosa do Hever, hein? Eu falei na hora, sem o replay, que dava para ver daqui da cabine que o lance tinha sido muito forte do zagueiro do Paulista. E ele viu a entrada maldosa, não puniu como deveria e ainda demorou a deixar entrar a marca em campo. E o Fernando continua sendo atendido fora de campo. Estamos no minuto final, já passamos dos 46. O Wilson de Souza Mendonça, o Fluminense vai ter esse tempo aí para avaliar, o tempo do intervalo para avaliar o Fernando. Antes de executar a segunda modificação, já que o Alex saiu machucado e entrou o Rodrigo Tiuí no lugar dele no comecinho do jogo. É a chegada do Igor. O Abel chamou o Lino aqui para substituir o Fernando, que é um lateral esquerdo. Provavelmente o Juan passaria a jogar no meio campo nessa situação. Para um time já desfalcado, a improvisação... O Fernando está voltando. Enfraquecer mais ainda. Finzinho do primeiro tempo, aí o Juninho sai jogando com o Gabriel. Wilson de Souza Mendonça olha para o relógio e apita fim de papo no primeiro tempo da decisão da Copa do Brasil. De 0 para o Paulista, 0 para o Fluminense. Aqui com o Abel. Abel, como é que você classificaria essa atuação do Fluminense no primeiro tempo? Horrível. Parece que é um time que nunca disputou uma final de campeonato. Horrível.
estamos tremendo. Vamos ouvir aqui o técnico Wagner Mancini, que está falando sobre a falta de pontaria do time nessa primeira etapa e não mexeu na equipe para o segundo tempo. Mancini, mesma equipe? Mesma equipe, eu acho que a disposição está boa, aí só acertar aquele último passe, acertar a jogada de área, né? As bolas até que chegaram no André, mas ele estava um pouquinho fora. É só dar uma na hora de atacar. Luiz Roberto. E o Fluminense vai fazer uma alteração para o segundo tempo. Exatamente isso, o lance que nós discutimos aqui, tirou o Fernando do jogo, é isso, Eric? Isso, Fernando 11 sai, entra Lino 14, o Lino é um lateral esquerdo, vai jogar ali pela ala e o Juan vai jogar pelo meio campo. É uma experiência que o técnico Abel Braga já testou outras vezes e que ele gosta, mas nesse caso é uma improvisação, como o Noronha disse. Vai começar o segundo tempo da decisão da Copa do Brasil, o primeiro jogo em Jundiaí, estádio Jaime Sintra, lotadinho. Wilson de Souza Mendonça arredonda o seu cronômetro, autoriza, a bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo em Jundiaí, de 0 para o Paulista, 0 para o Fluminense. E olha o Hever lá no ataque, jogada ensaiada na saída de bola do Paulista. Márcio Mossoró, chegou o Radamés. Aí o Gabriel tentou fazer o passe em profundidade para o Tiuí ou para o Tuta. Muito forte, saiu bem o Rafael para fazer a defesa. Para a Libertadores, o Atlético Paranaense vai ganhando do Santos na Vila Belmiro por 1-0, gol do Aloísio. São Paulo e Tigres do México, 0-0. São Paulo vai se classificando para enfrentar ou River ou Banfield, dois times argentinos que jogam amanhã. O primeiro jogo no campo do Banfield foi 1-1. E o Atlético Paranaense vai passando para enfrentar o Guadalajara. Juliano dominou com a mão, hein? O assistente viu, vai marcar. Aí sim ele trabalhou como árbitro assistente, o Milton Otaviano, porque para o Wilson Mendonça estava difícil, não era tão simples de ver não. Ele tentou camuflar e por isso está punido. Foi perfeito o Milton Otaviano. Agiu como o legítimo árbitro assistente. Ou seja, cobre o árbitro quando esse não tem a sua visão perfeita para o lance, né? O assistente anotando os cartões, nós vimos a imagem do assistente anotando cartões também, isso é legal, né? Porque numa dessa o juiz esquece de anotar, anota errado, aplica um segundo cartão amarelo, o bandeirinha pode socorrer, o assistente pode socorrê-lo. Exatamente para isso. Olha o time do Paulista chegando, bola no comando, Márcio Mossoró bateu, o Kleber está defendendo, a bola está entrando, mas não está valendo. O assistente, o Milton Otaviano, marcou o impedimento. O Mossoró saiu para comemorar. Impedimento muito bem marcado. O toque de calcanhar e o Mossoró em posição irregular. Sai da sua posição de impedimento e vai ao encontro da bola. Perfeito, Milton Otaviano mais uma vez. A gente critica muito os árbitros, né, Marcelo? Mas o Milton Otaviano é um dos mais completos assistentes do futebol brasileiro. Ele é muito competente, há muito tempo no quadro da FIFA. Nós temos bons auxiliares no futebol brasileiro. Do Rio Grande do Norte, ou seja, os dois conterrâneos participaram desse lance. Ele e o Mossoró, que é de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Por isso que leva o Mossoró no nome, o Márcio Mossoró. Aí está jogando o Juliano. Bola tocada ali pelo meio com o Lionel. Devolveu no Juliano. Léo passou, deixou a bola para o Márcio Mossoró. Que deixadinha. A chance do primeiro, Márcio Mossoró bateu. Paulista! Márcio Mossoró, número 8. Uma deixada sensacional do Léo. Márcio Mossoró recebeu no seu melhor estilo. Velocidade e técnica na hora da finalização com categoria. 3 minutos de bola rolando no segundo tempo. Márcio Mossoró, terceiro gol dele na Copa do Brasil. Foi na lente, foi na câmera para mandar o seu recado. E o Paulista sai na frente para o delírio de sua apaixonada torcida aqui em Jundiaí, Sérgio Noronha. O gol com a marca registrada do Mossoró, ou seja, em altíssima velocidade. E quando chegou na frente do gol, ele deu um tapa na bola do lado interno do pé, só colocando. 1-0, o Paulista merece a vitória. Passe errado do Juan. Globo, a gente se vê por aqui.
Coca-Cola. Viva o que é bom. Torcida do Paulista canta em Jundiaí. Luiz, e o Márcio Mossoró herdou o apelido de sua cidade natal, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aí a falta favorecendo o time do Fluminense. Vai lá o Lino, a jogada sofreu a falta. São os primeiros 4 minutos de bola rolando no segundo tempo. Próxima quarta, o jogo que vai decidir o campeão da Copa do Brasil, na sua 17ª edição. E o primeiro representante do Brasil na Libertadores de 2006. Tuta trabalhando com o Lino. Aí o Tchui. Passou o Juan pedindo, agora jogando como homem de ligação. Ele faz o cruzamento, subiu o Juninho. Bola vai sobrar com o Gabriel na dividida. Juliano tira. Bola volta no Gabriel, marcado por 3, levou a melhor o Gabriel. Lindo lance do Gabriel. Levou para o pé esquerdo, não deu para chutar. Tentou o cruzamento. Olha o Tuta subindo de cabeça para trás. Juan dominou, mas não está valendo. O Wilson Mendonça está marcando. Falta do Tuta, foi que ele marcou porque o assistente não marcou nada. Exato, né? O Eric Bandeira não marcou nada. Empurrão agora. Ele se apoiou nas costas do zagueiro do Paulista de Jundiaí. Bem marcada a falta. Aí o Juliano tentou para o Márcio Mossoró, devolveu no Juliano. Antônio Carlos cortou na primeira. Foi decidido para a jogada e a bola espirrada sobrou com o Juninho. Bola rolando na Vila Belmiro e também no México pelos jogos da Libertadores. Bola para o Tuta. Tentou o passe mais à frente para o Tchui, foi muito forte, vai saindo lá para fazer a defesa. O goleiro Rafael. Amanhã, 15:01 da tarde, a cobertura da Copa das Confederações, a decisão da Copa do Brasil, jogos da Libertadores. Na semana, Fórmula 1, o Troféu Brasil de Atletismo, a Liga Mundial. Amanhã, 15:01 da tarde no Globo Esporte. Aí o Tchui. Lino devolve no Tchui. Recebe. Trabalha com o Gabriel. Passou pedindo o Juninho. É para ele. Juninho domina no interior da grande área. Chegou, bateu pro gol. Jogou para fora. Todo mundo esperando um passe. O Juninho dominou. Mesmo com o Dema chegando ali, ele bateu pro gol. Bela virada, né? E virada. Veio de costas, virou. Belo chute. Deixadinha do Léo. Torcida já se levanta. Márcio Mossoró ajeita e balança a rede. E a torcida vibra. Aí saiu jogando o Rafael. Subiu o Igor na primeira. Toque do Christian. Bola vai sobrando lá com o Marcão. É a decisão da Copa do Brasil. Paulista sai na frente, um gol do Mossoró. Luiz, na homenagem, o Márcio Mossoró mandou um beijo para a Aline, a namorada dele, que pela primeira vez veio ao estado de São Paulo, ela que mora também em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Como é que é o nome dela, Ivan Moré? Aline. Aline. Primeira vez dela em São Paulo. Ele vai casar em agosto. Aí a chegada do Gabriel. Foi falta do Gabriel ali na dividida, em cima do Juliano. E ficou sentindo o Juliano a entrada do Gabriel muito parecida com a do Rever no primeiro tempo, Marcelo. Exatamente. Olha como a bola passa e ele crava na perna do jogador do Paulista. Quer dizer, para que fazer isso? E de novo, dessa vez o Wilson errou pela metade, digamos assim. Ele marcou a falta, mas não mostrou o cartão. É porque era vermelho também, né, Marcelo? Esse tipo de lance coloca em risco a integridade física do adversário. Que vai na perna de apoio, muitas vezes. Quer dizer, a perna que está presa na grama. E aí tu entra com o pé por cima. É a segunda vez que paulistas e cariocas decidem a Copa do Brasil. Exatamente uma decisão do ano passado, né? Um time do interior paulista. Santo André está na grande São Paulo, mas não é a capital do estado. Contra o Flamengo, que levou a melhor o Santo André. O Fernando, que foi atingido pelo Rever no primeiro tempo, saiu no intervalo. E agora que a gente vê, pelo menos, o quadro de dor, né, do jogador do Paulista, é de que não foi pouca coisa também essa entrada do Gabriel. Né? Custou a presença do Fernando no campo de jogo. Saiu machucado pela entrada do Rever no primeiro tempo. E olha, há tanto equilíbrio nesses 16 anos
anteriores e disputas da Copa do Brasil nas decisões. Aí a roubada de bola do Paulista com o Christian. Mais uma roubada de bola. Márcio Mossoró, a bola foi tocada para fora. Jamais houve uma vitória por 2 gols ou mais de diferença no primeiro jogo na decisão da Copa do Brasil. Jamais. Somente em 4 ocasiões e sempre no segundo jogo um time venceu o outro por mais de 1 gol de diferença. Aí o Juliano botando na esquerda. Julinho, cruzamento, chega o Radamés para fazer o corte. A bola sobrou com o Fábio Gomes. Mais atrás no Hever. Aí um levantamento forte buscando o Mossoró, muito forte. Kleber acompanha e é só tiro de meta. Passamos de 9 minutos de bola rolando neste segundo tempo. Paulista que fez valer. Aí o lance do gol anulado e a momento que a lata atinge o Milton Otaviano, que fez o sinal de positivo ali, como tá tudo bem. Leiam depois no relatório, né, Marcílio? Vejam para onde que essa fita vai parar depois. Sobre isso, o Fluminense quase correu o risco de jogar a segunda partida da decisão da Copa do Brasil com o estádio vazio, portões fechados. Na primeira partida da semifinal contra o Ceará, o árbitro Heber Roberto Lopes colocou na súmula que um copo de água teria atingido o auxiliar. O julgamento seria ontem, mas como o auditor não apareceu, o julgamento foi adiado para o dia 21. Portanto, o Fluminense assim vai poder jogar com o público, mas vai ter que esperar o julgamento e terá que talvez cumprir a pena, caso seja condenado, no Campeonato Brasileiro. Seria uma situação, inclusive, nova para o tribunal, para o futebol brasileiro, porque todos os ingressos já estavam vendidos quando do julgamento seria ocorresse na data marcada, né? E o regulamento prevê que deve haver 5 dias úteis, e haveria esse período, se o julgamento fosse na terça-feira, exatamente 5 dias úteis antes do jogo. Então isso acabou evitando essa situação nova. E mais uma falta do Thiuí, outro cartão amarelo no jogo para o Rodrigo Thiuí, Marcílio. Puxou pela camisa, né? E sem a mínima necessidade, uma jogada aqui no meio do campo, sem nenhum perigo, leva um cartão de graça. E outro desfalque para o segundo jogo, ele também recebeu o 3º amarelo. Tá. Isso aqui não dá para entender, né? Se mandando o time do Paulista, tá aí o Márcio Mossoró. Jogou o Juan. Domina essa jogando com o Gabriel, que já está punido com o 3º amarelo e vai desfalcar o Fluminense na quarta que vem. Aí o Hever. Os jogadores do Paulista que estão pendurados em campo, está apenas o Lucas. Bola com o Márcio Mossoró. Desceu pela esquerda, trouxe para o meio, faz o levantamento. Olha o Léo, subiu para fazer o corte o Lino. Gabriel escorregou. E o esforço do Juliano, mas ele foi ajeitar como quis botar o pé de apoio no chão, acabou acertando a bola. Quer ver? Vamos ver se vai chegar. Ele vai tentar pisar o pé direito agora de apoio. Olha lá, toca com o bico do pé direito na bola e fura. Se manda Lino, recebendo pela esquerda. Thiuí na grande área, bola para ele, passou pelo Tuta. Vai sobrar com o Juan. Juan de atacante nesse segundo tempo de meia. Aí o Juan dominando, tentou o chute direto, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Previdência Itaú, uma escolha muda todo o seu futuro. E daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. E direto de Brasília, uma entrevista ao vivo com o presidente da CPI dos Correios, William Vac e Cristiane Pelágio, vão perguntar ao senador do PT, Delcílio Amaral, como as acusações de corrupção serão investigadas na comissão. O Jornal da Globo começa logo depois do futebol. Aí o Fluminense se mandando. Brigou. O Juninho acabou desarmado. Bola com o Márcio Mossoró. Aí recebe o Christian. Bola no chão, redondinha. Lucas faz o cruzamento. Kleber. O cruzamento veio fechado. Tá batendo o Kleber para fazer a defesa. Aí se manda o Gabriel, que prometeu que agora sai satisfeito. E olha a bolinha pintando aí. Os gols são importantíssimos na noite desta quarta-feira, quartas de final da Libertadores. E é gol do Atlético Paranaense. Aloísio de novo. O Furacão abre 3 gols de vantagem agora. O Santos tem que vencer por 4-2. Porque 3-2 vai para os pênaltis na Vila Belmiro. O Santos que
Tá reclamando demais da ausência de Léo e Robinho. Vai continuar reclamando muito, hein? E é bom a gente destacar que no primeiro jogo o Léo e o Robinho jogaram. E o Furacão ganhou por 3-2 na Arena. Time que não venceu nenhuma no Brasileiro ainda. Bola em profundidade para o André Leonel. Saiu bem no Kleber, foi lá para fazer a defesa. E o Aloysio que chegou para reforçar o time nesta temporada. O Aloysio passou por alguns times do Brasil, entre eles o Flamengo, por exemplo. Fazendo os 2 gols na Vila Belmiro. Já já a gente vai ver o segundo gol do Furacão. Aí o Igor fazendo a inversão lá, buscando o Lino. Voltou o Léo. Muita cooperação do time do Paulista na marcação, na ocupação de espaços, né? Boa jogada do Lino, aí valeu a habilidade. Se manda pela esquerda, Tuta vai pelo comando. Tchui também, cruzamento direto, o goleiro com o pé para fazer a defesa. Aí o Lino não consegue evitar a saída não. O passe foi torto do Juan e o lateral favorece o Paulista de Jundiaí. Olha o goleiro. Às vezes fica mais rápido com o pé, né? E nesta segunda estreia a nova novela das 6. Alma Gêmea. Tchui se mandou, escorregou e perdeu para o Dema. O campo foi molhado no finzinho da tarde. E muita gente escorregando. Aí o André Leonel. Radamés na bola. Mas ele foi empurrado. Levantamento. Chegou o Dema tirando. Dividida do Juan com o Christian. Bola fica com o Fábio Gomes. Aí é Márcio Mossoró. Botou na direita para o Léo. Vai Marcão na marcação. Olha o Léo. Mossoró ficou atrás. O Fábio se apresenta. Ele tocou para o Leonel. Deixou para o Fábio. Recebeu, tentou adiantar. Gabriel chega para fazer o corte. Está jogando com o Juninho. Fluminense que sonha voltar à Libertadores 20 anos depois. Desde 1985 o Fluminense não disputa a Libertadores, cuja competição ele participou só 2 vezes ao longo de sua história. E para isso, o campeão da Copa do Brasil vai à Libertadores. E ao Paulista, que disputa a Copa do Brasil pela primeira vez, é só essa oportunidade. Porque o Fluminense ainda tem o Campeonato Brasileiro. Aí se mandando o André Leonel. Girou, vai bater, agora tocou no Igor. E o Igor domina, sai jogando para o time do Fluminense. Errou na hora de sair jogando, o lateral favorece o time do Paulista. E o Abel continua com reações calmas, porém de desaprovação total. Agora ele abaixou a cabeça, literalmente. Aí o Tchui. 3 marcando o Tuta. Tuta partiu, o Tchui não tocou. Aí ele fez o drible, ganhou do Dema. Ajeitou no Juninho. Trabalha com o Juan. Fazendo algum gesto ali o Wilson Mendonça. Juan. Tentou botar na esquerda para o Tchui, foi muito forte, o Tchui corre, não alcança, a bola vai pela linha de fundo. É só tiro de meta favorecendo o Paulista. O lance do Juan. E aí o escorregão do Rodrigo Tchui. E o Wagner Mancini vai mexer no time, Luiz. Tiraram o André Leonel e vai colocar o Jefferson também, meio atacante e às vezes atua como atacante. Tem 2 gols nessa Copa do Brasil. Olha que jogada do Juliano. Em cima do Gabriel, que drible tomou o Gabriel, que drible fez o Juliano. É a meia-lua, o drible da vaca, tem várias denominações esse drible. Mossoró ganhou do Radamés, puxou, vai ser punido. Pediu para tomar o cartão amarelo, Marcília. Há horas, né, que ele vem pedindo o Radamés também desde o primeiro tempo. Puxão assintoso, cartão bem aplicado. Olha o drible da meia-lua lá em cima do Gabriel. E o Jefferson vai entrando agora. Jefferson tem 2 gols nessa Copa do Brasil. Entrando aí com a camisa 18 no Paulista. Christian, chegou o Tuta apertando. O Juan deixou para o Gabriel deixou para o Juan. Quase que o Paulista recupera a posse de bola. Olha que perigo o Juninho. Atravessou a bola. Mas fez direito. Lino trabalhando com o Juan. Devolve para o Lino. Aí se manda do lado esquerdo. Leva bem pelo meio Lino. Tem habilidade. Tocou para o Juan. Tuta foi pelo comando. Ele ajeitou na direita para o Juninho. Bateu para o gol.
levou o Juninho. Vamos ver o gol segundo do Furacão na Vila Belmiro. Um gol importantíssimo do Furacão, do Atlético Paranaense. Cobrança do escanteio. E o Aloísio. Ih, rapaz, comemoração igual do Ronaldo Fenômeno. Ex-comemoração do Ronaldo Fenômeno. Diga-se de passagem. Lateral é do Paulista. 19 minutos de bola rolando, tá aí o Abel. Continua reclamando muito com o posicionamento da marcação dos volantes. Juliano, cruzamento, Jefferson não alcançou. Bola sobra com o Márcio Mossoró. Aí pela direita, Marcão vem, encosta na marcação. Aí a habilidade do Márcio Mossoró foi para cima do Marcão, bateu de esquerda. Bola sobra para o Antônio Carlos. Ele limpara do Fluminense. Bola sobra na esquerda. Juninho no Juliano. Aí o Fábio tenta a arrancada, mas a proteção do Igor e a bola vai pela linha de fundo em tiro de meta, favorecendo o Fluminense. Bom, Noronha, depois do gol, o Paulista chegou a ter 60-40, 60% a 40 de posse de bola. E olha a bolinha aí. Gol na Libertadores da América na noite da quarta. Sempre gols importantes na Vila Belmiro ou no México. E é gol no México. Tigres 1, São Paulo 0. Jogo no segundo tempo. São Paulo tem vantagem, venceu por 4-0. Silveira faz 1-0 agora. São Paulo é o único invicto que resta na Libertadores. E o Tigres vai vencendo por 1-0. Mas o Fluminense já aumentou a posse de bola. O Paulista nitidamente recua um pouco mais para tentar explorar a velocidade, especialmente do Mossoró e agora do Jefferson, Noronha. O Fluminense melhorou muito em relação ao primeiro tempo. Basta dizer que até agora, com 20 minutos de jogo, já chutou 2 vezes, ou arrematou, como querem, 2 vezes ao gol do Paulista. Melhorou, ataca mais, chega mais. Agora, é evidente que a saída, a troca de laterais enfraqueceu um pouco a ida do Fluminense pela esquerda, a linha de frente. Márcio Mossoró botou na frente, cruzamento para o Jefferson e é escanteio. Torcida do Paulista bem junto com o time. O Jefferson agora como homem de área. O Léo ocupando os espaços do campo de acordo com o que o Mossoró decide, né? Se o Mossoró vai para a direita, o Léo, esse 9 aí, vai para o lado esquerdo. Praticamente 3 atacantes, agora o Paulista nessa saída rápida. Vem cobrança de escanteio. Levantamento. O Dema foi para a tentativa da cabeçada, a bola ficou com o Juninho. Ficou reclamando de falta. E o Abel ali na frente do Juninho falou uma coisa. E o juiz está marcando só o lateral para o Fluminense. Foi puxado pela mão ali o Juninho, né? Juan pro Tuta. Volta para marcar o Léo. Aí o Lino. Traz pela diagonal. Jogou no Marcão. Só o Kleber no campo defensivo do Fluminense. Radamés devolveu para o Marcão. Marcão domina. Ajeita na direita para o Juninho. Aí o Juninho tentando levar pela direita. Foi para a área o Juninho. Faz bonita a jogada. Tentou o cruzamento. O Juliano joga pela linha de fundo. Aí o Juliano vai fazendo grande partido. Camisa 5 do Paulista. Volante que marca ali do lado esquerdo. E os volantes se revezam no apoio ao ataque. Tem que ter um preparo físico para aguentar esse ritmo. Vai lá o Lino para fazer a cobrança do escanteio. Tá aí o Tuta. Mas você viu o Fábio Gomes já mostrando sinal de cansaço, né? A mão nas cadeiras, bufando. Lino na cobrança do escanteio. Marcão tá lá na área. Antônio Carlos também. Zagueiro Igor também vai lá para a tentativa da cabeçada. Aí o Lino para fazer a cobrança. Aí Lino. O detalhe, a bola para você, Lino na cobrança. Essa veio baixa demais. A bola volta no Lino. Trabalhou no Juninho, devolveu no Lino. Levou o pé direito, é um problema para o Lino. Um canhoto daqueles que o pé direito é absolutamente coadjuvante. E é outro escanteio para o Fluminense lá pela ponta direita. Novamente vai o Lino. Luta com 1,87 m, Antônio Carlos 1,83 m. Aí o Juninho,
O Fluminense tem mais um escanteio. Vem cobrança do Lino. De novo baixa a cobrança do Lino, facilitando o homem da primeira trave, que é o Juliano, fazer o corte. Aí o Gabriel. Tuta tá lá pelo comando. O Gabriel tenta levar pela diagonal. Ganha bem do Jefferson. Igor mais atrás no Radamés. Levantamento lá na ponta direita. Chega o Lino. Tentou ajeitar de primeira para o Gabriel. Devolveu para o Lino. A bola é boa. Lino foi na área. Tentou para trás. O Lino calculou mal a direção da área, né? A bola ficou lá atrás. Chegou o Juninho. Tenta chegar no fundo. Em cruzamento. Bola vai sobrar com o Gabriel. Antônio Carlos está na área. Tuta também. Gabriel para baixo. Marcão. Jogou para fora. O Gabriel foi até inteligente. Ele fez a opção que ninguém estava esperando, né? Percebeu a chegada do Marcão e não tentou pelo alto com o Tuta e com o Antônio Carlos. Mais um jogador do Paulista caído. A expectativa do atendimento médico. Vamos ver o gol do Tigres lá no México contra o São Paulo, em Monterrey. Vamos lá. Cruzamento da direita, completamente livre o Silveira. E o São Paulo hoje está jogando com 3 zagueiros. No domingo jogou com 2, escapou de tomar uma goleada do Paysandu. Aí o Paulo Autori mudou. Domingo não tinha zagueiro disponível, né? Fabão estava suspenso, Ed Carlos está na seleção sub-20. Mas o São Paulo vai conquistando a vaga. Por enquanto fica na expectativa de River ou Banfield, que jogam amanhã. E o primeiro jogo foi 1-1 no campo do Banfield. Você vê no aquecimento o Fábio Vidal. O Vidal é lateral esquerdo, é exatamente o Julinho que está com um problema ali. Sendo atendido fora de campo, o Juliano está mancando. O Fábio Gomes é outro que está mancando. O Paulista entrou com uma força física impressionante, que correu esse time até aqui. O Fábio Vidal deve entrar no lugar do Juliano, que está mancando. Ou do Julinho, que está sendo atendido. Exatamente. Fora de campo, está pedindo para voltar, né? E foi autorizada a volta dele. Aí o Juninho jogou para o Juan, levou ele, canhoto, trabalha bem o pé esquerdo, mas não conseguiu espaço não, e o Fábio Gomes domina. Aí sai jogando para o Paulista. Passou o Márcio Mossoró pelo comando, ele viu. Que bolão para o Márcio Mossoró, pé direito. Que contra-ataque do Paulista, por pouco o Márcio Mossoró não faz o segundo. Recebeu o passe e a finalização do Mossoró num raro momento que o Marcão estava voltando e não estava na posição ali de líbero. Agora que belo chute do Mossoró, hein? Não foi gol, mas bater essa bola como ele bateu na corrida de primeira, tirando os 2 pés do chão, é difícil. Mudou o Paulista, né, Moré? Mudou, entrou o Fábio Vidal, lateral esquerdo, no lugar do Juliano. Sentiu o pé esquerdo também. Aí o Gabriel. Faz o levantamento no comando. Tiuí girou, quase escorregou de novo o Tiuí. E com isso perdeu tempo nesse giro, né? Chegou lá o Antônio Carlos. Daqui a pouco, Léo Guerra no Fluminense, atacante. Vai mexer daqui a pouco, portanto, o Abel. E olha, a corte arbitral do esporte, com sede na Suíça, está confirmando a medalha de ouro de Rodrigo Pessoa nos Jogos de Atenas. Portanto, é a 6ª medalha de ouro com Balubê do Rouet. Depois do famoso refúgio de Sydney, a volta por cima. Portanto, Kean O'Connor foi punido por doping. E Rodrigo Pessoa é medalha de ouro, a 6ª medalha de ouro. E o Rodrigo Pessoa terá uma solenidade, receberá a medalha de ouro com direito a pódio e tudo mais. Ao ouvir o hino nacional brasileiro, Rodrigo Pessoa. Medalha de ouro para o Rodrigo Pessoa. Olha o chute de longe do Fábio. Ela foi para fora, é só tiro de meta. Parabéns, Rodrigo Pessoa. 6ª medalha de ouro para o Brasil, na maior participação brasileira na história das Olimpíadas. E no Fluminense vai sair Tuta, o artilheiro do time na temporada, com 17 gols. Vai entrar Léo Guerra com a camisa 17.
Portanto, Léo Guerra, número 17. É a Federação Equestre Internacional que divulgou a nota confirmando a medalha de ouro para o Rodrigo Pessoa, um recurso que foi julgado pela Corte Arbitral do Esporte, valendo para o Rodrigo Pessoa a medalha de ouro no hipismo com o Balubê do Rui. Aí agora do Radamés, olha, o Abel, ele nem fala mais, ele reage passando a mão na cabeça, abaixando a cabeça. Mas ele acabou de demonstrar claramente o desagrado com o Tuta. Tirou o Tuta, colocou um outro centroavante, o que mostra que ele não estava gostando nem um pouco da atuação do Tuta. Aí o Fábio Vidal tentou o cruzamento, a bola vai chegando no Marcão. Passamos de 29 minutos no segundo tempo. Aqui, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, Paulista 1-0. Eu miro com 2 gols do Aloísio. O Atlético vai vencendo o Santos por 2-0, vai se classificando para enfrentar o Guadalajara. E o São Paulo vai perdendo do Tigres por 1-0 e também vai se classificando para enfrentar o Banfield ou River Plate, 2 times argentinos, na fase semifinal da Libertadores da América. Márcio Mossoró para o Christian, bate forte, isolou, errou desta vez o Christian. É uma característica dele o chute de fora da área. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, agora vendida em mais de 20 países. Amanhã, 15 para as 4 da tarde, tem Copa das Confederações, Brasil e Grécia. É o começo da Copa das Confederações para o Brasil. Fim de semana com muito esporte na tela da Globo. Daí o Léo Guerra. Fórmula 1, Troféu Brasil de Atletismo, Liga Mundial de Vôlei, Campeonato Brasileiro, Copa das Confederações, a Globo. Aí vai chegando o Radamés. Domina, se mandando, levando o time do Fluminense. Na esquerda com o Lino. 30 minutos de bola rolando, outra vez o Radamés. Tentou arrumar no Juan, passou o Antônio Carlos. O Fluminense se manda, vai com tudo para o ataque. Aí o Juan faz o levantamento para o Léo Guerra. Não dominou o Léo Guerra, não. Ele se esforça para evitar a saída pela linha de fundo e consegue na primeira, na segunda não. A bola saiu. É tiro de meta, favorecendo o Paulista aos 31 minutos. Bom, o auxiliar estava 1,5 metro. Pelo ângulo dessa imagem aqui, que a bola sobe ali. Às vezes a bola no alto dá a impressão que ela está sobre a linha, né? Mas pode ter enganado ou a gente ou o assistente, Marcílio. Quem que você achou que foi enganado? Eu achei que a bola não saiu, até porque não é a base da bola que determina se ela está fora ou não. A circunferência que avança sobre a base... Vale, né? Vale. No alto vale também, né? Exato, quer dizer, se a base está fora, mas a circunferência está sobre a linha, olha ali, a base está fora. Mas a circunferência dela avança sobre a linha. A bola está dentro. O Fluminense tentando apertar, tentando descontar, tentando um empate no jogo. Mas o Paulista vem no contra-ataque, aí o Márcio Mossoró. O Léo se manda pela direita, também o Christian. O Jefferson foi lá pelo comando, o Fábio Vidal ficou na esquerda e ficou livre. Fábio Vidal recebe, vai para a linha de fundo. Tentou o cruzamento, tocou no corpo do Radamés, que fica com a bola e sai jogando com o Gabriel. Léo Guerra vai lá pelo comando. Juninho está lá na ponta esquerda. Gabriel faz a inversão buscando o Tiuí lá do lado esquerdo. Ele se manda. Vai para cima da marcação do Dema. O toque do Dema pela linha de fundo é escanteio favorecendo o time do Fluminense. É o 6º para o Fluminense. O Paulista teve 2 no jogo. Os gols seguem acontecendo na noite da quarta-feira. E Silveira de novo. Tigres 2, São Paulo 0. São Paulo venceu o primeiro por 4-0, hein? Jogo lá com meia hora de segundo tempo também. Aí vem cobrança de escanteio para o Fluminense. Antônio Carlos vai subir para fazer o corte, o Hever. Ela sobrou no Lino. Foi desarmado, perdeu para o Fábio Gomes. O Fábio Gomes, que manca de vez em quando e tal, não conseguiu imprimir velocidade. Aí está impedido o Léo Guerra. O assistente marcou e o árbitro atendeu, marcando impedimento no ataque do Fluminense. Aí, Marcílio. Bem marcado o impedimento. Eric Bandeira. Aí vai ser jogando o time do Paulista. Márcio Mossoró acreditando em todas. E chegou. Marcão na marcação.
Aí valeu a experiência do Marcão. 32 anos tem o Marcão. Tá jogando com o Juan. Aí o Gabriel. Outra vez o Juan. Trabalhando com o Léo Guerra. Outra vez o Juan. Mais atrás no Radamés. Antônio Carlos. O Fluminense sabe da importância de fazer um gol fora de casa nessa circunstância. Lino se manda. Bem bonito o Lino. Levou para a esquerda, bateu cruzado. A bola subiu e foi pela linha de fundo. É só tiro de meta. Vamos ver o segundo gol do Tigres na Libertadores. Aí o lance do Lino primeiro. Segura um pouquinho o gol, porque o Paulista está saindo aqui no contra-ataque. Olha, já a gente vê o gol. Vamos com o contra-ataque do Paulista. Bola tocada lá, muito forte, vai chegando o Marcão. Aí ele joga no Radamés. Viu para fazer o corte o Léo. Mas a bola fica na esquerda com o Tiuí. Tiuí ajeita no Antônio Carlos, está dando uma de meio o Antônio Carlos. Faz o passe para o Gabriel na direita. Aí vai o Gabriel. Vou passar o pé sobre a bola, se enrolou todo com ela. Fez o levantamento para o Léo Guerra. Léo Guerra tentou fazer o domínio. Ficou reclamando ali da dividida com o Dema. A zaga do Paulista chegou tirando. Juan recupera, tocou no Lino. Lino devolve no Juan. Juan tentou esticar no comando, agora buscando o Léo Guerra. Ele briga, fica com a bola, valeu o esforço. Aí levanta para o Juan, a bola foi boa, Dema aperta, Juan foi na jogada, se levantou o Juan, pode fazer a jogada individual, bonito, tocou para trás, voltou o Carlos, corta, Fábio Gomes tirou, a bola sobrou na esquerda com o Lino, ele vai de novo pela esquerda, tentou o cruzamento, a bola vai pela linha de fundo. Para você ter uma ideia da mudança, o Fluminense agora passa a ter mais posse de bola do que o time do Paulista. O Fluminense tem 52% de posse de bola. A torcida do Fluminense tenta incentivar, a torcida do Paulista responde. Aí você vê o Tiuí, o Wagner Mancini, o técnico do Paulista. Escanteio para o Fluminense, vem levantamento para a área. Vai subindo para fazer o corte o Dema. Impressionante a impulsão, não bastasse a altura, 1,91 m. Tem boa impulsão também o Dema. Aí Radamés. Levantamento de novo para o corte do Dema. Jefferson. Está marcado o impedimento no ataque do Paulista. Marcação do Milton Otaviano. 36 minutos de bola rolando neste segundo tempo. Próxima quarta, São Januário, todos os ingressos vendidos. O jogo onde vai ser coroado o campeão da Copa do Brasil. Bola para o Gabriel. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, vale mais, namore mais por muito menos. Estádio Jaime Sintra recebendo muitas mulheres, a presença feminina marcante. É uma característica do interior de São Paulo. A falta em cima do Jefferson. 37 minutos, internautas que navegam pela grande rede. Você que está ligado na Globo Internacional. Enfim, participando das nossas transmissões. É um orgulho para nós, moçoroenses, ver o Márcio brilhar na Copa do Brasil. O pessoal de Mossoró, Rio Grande do Norte, o Júlio César. Alô, Júlio César, muito obrigado a todos vocês de Mossoró. Tem toda a razão. Que participam. Tem mesmo, né, Noronha? Tem toda a razão. Belo jogador esse Mossoró. Veloz, bom driblador, participa do jogo, cansou um pouco agora, mas enquanto teve pernas foi o principal jogador do Paulista. Não bastasse o Márcio, né, Luiz? O Baraunas, time que também é de Mossoró, fez bela campanha esse ano na Copa do Brasil. Chegou a eliminar o Vasco e só parou no Cruzeiro. É verdade, goleando o Vasco dentro de São Januário. Aí o Lino. Tocou no Juninho. Aí o Paulista ali todo fechadinho, o Fluminense tentando apertar. Vem o Juan. Botou na esquerda. O Léo Guerra procurou espaço, não conseguiu, fez o passe para o Radamés. Radamés domina pela direita. Aí ele fez o levantamento buscando o Juninho. Quem tirou foi o Julinho. Bola em profundidade para o Vital. Ele domina. Aí vem o Fábio Vidal descendo pela esquerda, faz o levantamento para o Léo. Que bolão! Léo dominou a chance do segundo, bateu!
Paulista! Léo, número 9. Aos 38 minutos. O contra-ataque foi muito rápido. Fábio Vidal faz um passe açucarado para o Léo. Incansável o Léo. Recebeu um toque sutil com muita categoria na saída de Kleber. Para fazer 2 para o Paulista. 0 para o Fluminense. E por enquanto estabelecer um fato inédito. Jamais um time venceu o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil por 2 gols ou mais de diferença. Aí a vibração do Léo. Noronha. E o Paulista soube usar muito bem sua arma do segundo tempo, o contra-ataque. Uma perdida de bola do time do Fluminense, a saída rápida do Paulista e o gol do Léo, que entrou e bateu com categoria, 2-0. Não há o que discutir. 39 minutos. Foram 9 contra-ataques do Paulista, 5 do Fluminense. Cartão amarelo pro Léo. O Wagner Mancini vai mexer no time. Vai colocar lateral e meia Elvis. No lugar, Julinho. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. E nesta segunda estreia, a nova novela das 6, Alma Gêmea. Placar de 2-0 em casa. Claro que 3-0 é melhor que 2-0, mas 2-0 em casa é um placar espetacular. O Fluminense, por exemplo, para ser campeão, tem que vencer o jogo por 3-0 e não por 3 gols de diferença. Porque qualquer vitória do Fluminense por 2 gols de diferença, que não seja 2-0, o Paulista é campeão. 3-1, 4-2, 5-3 e assim sucessivamente. Ou seja, um gol do Paulista quarta-feira em São Januário significa que o Fluminense teria que vencer o jogo por 4-1. Aumenta e muito a responsabilidade do mandante nesta combinação de resultados. Tem o Fluminense. 40 minutos, 41 fora os acréscimos. E agora? Ir para cima ou não arriscar ainda mais? Christian, 18 finalizações do Paulista, 4 do Fluminense, é um número muito baixo. Aí a chegada do Antônio Carlos. O Fluminense com alguns desfalques importantes, como o Fabiano Heller, como o Leandro, como o Arouca. E o Fluminense apertando com o Rodrigo Tiuí, sabe da importância de diminuir. Olha o Tiuí, tentou a pedalada, bateu de esquerda, defendeu, Rafael. Voltou no Tiuí, o Dema joga pra fora. Porque essa é a situação. Um gol pro Fluminense muda muito, porque 1-0 em casa aí, por exemplo, daria o título ao Fluminense. Estou dizendo isso tudo para deixar o regulamento ainda mais claro para todos nós, né? Escanteio, a torcida do Paulista não para de cantar. Escanteio Fluminense. Aí vem levantamento. Juninho. Bola vai sobrar na direita. Quem vai chegar? O Gabriel. Antônio Carlos está na área. Vem o levantamento. Vai no peito. Literalmente no peito do Jefferson. Apertou o Márcio Mossoró. Olha a velocidade da saída do Paulista. Na esquerda. O Vidal, bola no comando pro Jefferson. A chance de mais um. Jogou para fora essa bola, pegou lá fora e voltou. O Paulista chega com velocidade. E por pouco o Christian agora. A bola furou a rede. Passou por fora e furou a rede. Luiz, durante a comemoração, o Léo subiu no alambrado, tomou o 3º cartão amarelo e está fora da próxima partida, da segunda partida contra o Fluminense. Finzinho de jogo na cidade de Jundiaí. 42 minutos. Bola para o Léo. Foi para dividida, a bola espirrada, sobra com o Marcão. Daqui a pouquinho você vai ter os instantes finais da Vila Belmiro, onde o Atlético Paranaense vai emplacando uma classificação sensacional sobre o Santos. Venceu na Arena por 3-2 e vai ganhando na Vila por 2-0. Olha a roubada de bola aí do Jefferson. Se manda pela ponta esquerda, o Radamés errou tudo, né? Domina o Jefferson pela esquerda. Aí tenta a arrancada. Tentou a jogada ali para o Elvis. Márcio Mossoró, mais atrás no Vidal. Vidal domina, bota na frente. Aí o Fábio Gomes. O Paulista vai trocando passes no ataque. Levantamento para o Christian. Bola para o Jefferson, valoriza a posse de bola. Aí o Dema.
Próxima quarta-feira, a decisão em São Januário. A entrada feia, hein? Tem que botar na rua. Perdeu a cabeça o jogador do Fluminense. Juninho entrou. A entrada foi do Juninho. E vai ser punido com o cartão amarelo, Ficou Juninho. de graça. Mas de graça. Olha lá. Olha o que ele faz. Isso é um absurdo. O mais absurdo ainda é o Wilson de Souza Mendonça não mostrar o cartão vermelho para o jogador do Fluminense. Depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Vai lá para fazer a cobrança. O camisa 16, Elvis. O Paulista apertando no finzinho. Vai lá o Elvis para fazer a cobrança. Jefferson vai para a grande área. Kleber saiu para fazer a defesa. A Vila Belmiro 2-0 para o Atlético Paranaense. Em Monterrey, no México, 2-0 para o Tigres. São Paulo vai se classificando, fez 4 no Morumbi. Atlético Paranaense vai seguindo para enfrentar o Guadalajara, o Chivas Guadalajara, na fase semifinal da Libertadores da América. É a melhor campanha de um paranaense. Dominou mal o Juninho. Vamos rapidamente ver o gol do Tigres. O segundo gol do Tigres também com o Silveira. De novo, olha a liberdade dos atacantes do Tigres. E o Silveira aproveitou a jogada lá pela esquerda. 2-0 Tigres. O Fluminense tentando emplacar o ataque lá pela ponta esquerda. 2 minutos de desconto. Vamos, portanto, a 47. Aí a chegada do Hever, jogando essa bola para fora. Teremos 2 minutos de acréscimo. Daqui a pouco o Jornal da Globo. A reação à decisão do Banco Central de não aumentar os juros depois de 9 meses seguidos de alta. As notícias do Jornal da Globo com William Vac e Cristiane Pelágio. Já já, no Jornal da Globo, uma entrevista ao vivo com o senador do PT, Delcílio Amaral, que é o presidente da CPI dos Correios. Logo mais no Jornal da Globo. Logo depois do futebol. E os gols da noite também no Jornal da Globo, da Copa das Confederações. Uma segunda bola em campo. O Wilson Mendonça deixa o jogo prosseguir. Bola com o Léo Guerra. Passou o Marcão pela direita. Léo Guerra não toca. Aí ele trabalha na esquerda. Fez o levantamento para o Tiuí. Recebeu na esquerda. Cruzamento. Léo Guerra fechou, não alcança. Ele vai dominar na direita. Aí o Léo Guerra. Próxima quarta-feira, decisão em São Januário. Valendo o título da Copa do Brasil, uma vaga na Libertadores da América. Fluminense buscando a diminuição do placar e a Libertadores segue com o rede balançando. Bola para o Tiuí. Recebeu pela esquerda, Lino passou, Tiuí tocou. Lino domina, vai bater cruzado, desvio, defendeu Rafael. Sensacional para salvar aquele que seria o primeiro gol do Fluminense. O desvio foi do Gabriel. Olha ali. O zagueiro que tirou, hein? Aí a cobrança do escanteio. O toque de cabeça. A bola vai saindo pela linha de fundo. E a torcida pede o fim. E Souza sacramenta a classificação do São Paulo. Perde a invencibilidade do São Paulo. Desvio do Gabriel no toque de cabeça. E aqui apita Wilson de Souza Mendonça. Fim de papo, termina o primeiro jogo da decisão. 2 para o Paulista, 0 para o Fluminense.